Fala pessoal, vamos começar a nossa análise de hoje. E olha, a gente vai explorar uma das trajetórias de transformação pessoal mais alucinantes da história. Imagina só, um jovem profundamente deprimido, preso num vazio existencial, sem rumo nenhum na vida e que, de forma incrível, acabou criando um verdadeiro manual de resiliência e propósito que ecoa até os dias de hoje. Pois é, a gente está falando de Agostinho de Hipona. A ideia desse nosso mergulho é entender exatamente como a mente mega inquieta desse cara conseguiu decifrar coisas tão complexas, sabe? Tipo o tempo, a memória e a própria raiz do mal. Então vamos mergulhar nisso de cabeça. Esse é o grande mistério, o paradoxo que a gente precisa desvendar agora. Como assim um cara de 33 anos, vivendo obcecado por futilidades, buscando confete o tempo todo, aplausos e prazeres passageiros, como ele descobriu verdades tão profundas? Porque, sério, a gente está falando de alguém no auge da vida adulta, totalmente consumido por desejos mundanos e, ao mesmo tempo, sentindo uma angústia enorme por dentro. E toda essa angústia explodiu num momento super misterioso. Lá no verão de 386 d.C., num jardim na cidade de Milão, esse jovem estava literalmente no fundo do poço do desespero espiritual. E aí, do nada, ele escutou uma voz super simples que parecia de criança, dizendo só 3 palavrinhas: toma e lê. Essa frase, tão direta e pura, foi o estopim, a virada de chave absoluta da vida dele. Mas para a gente entender o tamanho dessa luz, a gente precisa olhar primeiro para a escuridão em que ele estava enfiado. O que puxa a gente lá para um episódio marcante da adolescência dele. Com 16 anos, Agostinho e os amigos roubaram as peras de um vizinho. E o detalhe é que eles nem estavam com fome, eles roubaram pelo puro prazer da adrenalina, pela emoção de fazer o errado e depois jogaram tudo pros porcos. Cara, pensa como isso bate de frente com a nossa realidade hoje. Quantas vezes a gente não vê comportamentos super destrutivos, aquela busca incessante por likes vazios ou o vício de querer tudo pra ontem só pra mascarar um vazio interior absurdo? Agostinho já sacava essa nossa tendência humana de fazer besteira não por necessidade, mas por puro tédio e emoção do momento. E para tentar curar essa depressão profunda e esse oco no peito, a mente dele virou uma verdadeira montanha-russa. Olhando para essa trajetória, fica muito claro que o gatilho foi a leitura de Cícero, que plantou a sementinha da busca pela sabedoria. Mas aí ele pulou de cabeça no maniqueísmo e ficou lá por uns 9 anos atrás de respostas fáceis. Acabou frustrado, claro, depois caiu no ceticismo acadêmico e só mais tarde esbarrou no neoplatonismo. É literalmente a jornada de uma mente frenética pulando de galho em galho pelas filosofias antigas, implorando por uma cura para a alma. Vamos focar rapidinho nessa fase do maniqueísmo. Basicamente, a ideia aqui era que o mundo vivia uma guerra literal entre a luz e a escuridão. O mal era visto como uma força cósmica gigantesca e independente. E por que isso seduziu tanto o nosso jovem Agostinho? Bom, porque era a rota de fuga perfeita, né? Se o mal é um monstro cósmico que te domina de fora para dentro, você não precisa assumir a responsabilidade pelas suas próprias burradas e escolhas ruins. Era muito mais fácil simplesmente botar a culpa no universo e seguir a vida. Só que com o tempo, essas desculpas esfarrapadas começaram a pesar, e isso empurrou ele direto para o ceticismo acadêmico. A regra de ouro do ceticismo era não julgar nada. Eles achavam que a verdade absoluta era impossível de ser alcançada. E beleza, num primeiro momento isso deu um alívio para a cabeça cansada dele, mas essa recusa em se comprometer com qualquer verdade deixou a alma dele completamente vazia. Ele não tinha mais culpa nas costas, é verdade, mas também não tinha absolutamente nenhum propósito. E isso ilustra de forma brilhante a grande ruptura filosófica que mudou o jogo de vez. Foi com o neoplatonismo que o cérebro dele deu aquele estalo. Antes, ele via o mal como uma força sombria, quase palpável, batendo de frente com o bem. Mas aí veio a grande sacada. O mal não é uma coisa. Ele simplesmente não existe por conta própria. O mal é só a ausência do bem. É exatamente igual ao escuro. A escuridão não é um material que você consegue tocar. É só a falta da luz. Nossa, isso revolucionou completamente a forma como ele passou a enxergar o mundo. O que nos puxa para o famoso conceito do livre-arbítrio. Pensa comigo, se o mal é só a gente se afastando da luz, então o problema todo nasce nas nossas próprias escolhas. O livre-arbítrio é aquele dom incrível de poder escolher, mas que vira a raiz de todo o erro quando a gente prefere massagear o próprio ego ao invés de ficar na luz. E trazendo isso para os nossos dilemas de hoje, cheios de telas e distrações infinitas, escolher a luz, o que realmente importa, e deixar as futilidades de lado é um baita exercício diário de resiliência. É você domando a sua própria vontade todos os dias. E essa maratona em busca da verdade subiu de nível quando ele chegou em Milão e conheceu o bispo Ambrósio. O Ambrósio mostrou uma coisa para ele que foi um verdadeiro choque. A inteligência e a espiritualidade não precisam brigar,
Muito pelo contrário, elas jogam no mesmo time. Essa frase dele resume tudo perfeitamente. A gente entende para conseguir crer e a gente crê para conseguir entender. A nossa razão puxa a gente para perto do divino, mas no final das contas é a fé que dá aquele abraço na verdade absoluta. Então, junta essa bagagem toda intelectual e emocional e a gente volta lá para o ápice da história no jardim. Lembra da vozinha dizendo toma e lê? Pois é, o livro que ele abriu ao acaso caiu bem na carta de Paulo aos Romanos, num trecho que falava exatamente sobre abandonar os desejos rasos e andar na luz. Aquele foi o exato milissegundo em que a luz explodiu na cabeça dele e despedaçou aquela escuridão toda que ele vinha carregando por anos e anos. Foi a virada espiritual definitiva da vida dele. Só que, gente, é super importante lembrar que essa revolução inteira não aconteceu num passe de mágica isolado. Nos bastidores de tudo isso estava a mãe dele, Santa Mônica. A persistência absurda, as orações sem fim e o amor inabalável dessa mulher foram a âncora que não deixou o barco afundar. A presença dela na história grita sobre o poder colossal da conexão humana, de nunca desistir de quem a gente ama de verdade, mesmo quando a pessoa parece não ter mais conserto. E depois dessa grande conversão, a cabeça dele ficou de uma clareza que impressiona. Dá só uma olhada na estrutura que ele montou. A razão começa a caminhada até o divino, a fé vai lá e agarra a verdade de vez, e o pulo do gato é que a sabedoria real só aparece quando a gente olha para dentro. Ele finalmente percebeu que o grande erro da juventude dele foi ficar mendigando aplauso dos outros, quando, na verdade, a paz e o divino já estavam ali, o tempo todo, escondidinhos na própria alma. Foi esse mergulho profundo nele mesmo que deu origem à sua obra máxima, Confissões. E a sacada genial do livro inteiro cabe nessa frase fortíssima: o coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. E o mais legal é que ele não escondeu o passado cheio de falhas debaixo do tapete. Ele usou os próprios tombos para provar que a gente nasce incompleto mesmo, faz parte da jornada e que a nossa mente super agitada só consegue descansar de verdade quando encontra um propósito muito maior. Agora, o que é muito interessante notar é como ele usou essa autoanálise para entrar numa das viagens mais fascinantes da filosofia, a própria ideia de tempo. Ele parou, olhou para a própria memória e fez a pergunta de $1 milhão. O que de fato é o presente? Onde exatamente o passado e o futuro existem na vida real? Bora seguir a linha de raciocínio dele, que é genial. Pensa no ano. O ano não é o presente inteiro, porque é fatiado em meses. Um mês também não é, porque a gente corta em dias. Os dias viram horas, as horas viram segundos, e por aí vai. No fim das contas, o que ele conclui é que o passado é pura memória arquivada na nossa mente e o futuro é pura ansiedade e expectativa. A única coisa, literalmente a única coisa real, crua e indivisível que a gente tem é este exato milésimo de segundo agora, o verdadeiro presente. E essa dedução fantástica levou ele a entender que, para Deus, o tempo é um eterno agora. O divino não está amarrado num passado que já evaporou e nem num futuro que é um grande ponto de interrogação. Tá, mas e daí? Daí que isso dá pra gente uma liberdade total. O nosso amanhã é uma página em branco. E vivendo no presente, a gente tem o livre-arbítrio para fazer escolhas agorinha mesmo, passo a passo, e esculpir a nossa própria trajetória. E é por essas e outras que a história desse pecador, que virou um dos sábios mais conhecidos do mundo, mexe tanto com a gente. O legado do Agostinho não é de um ser intocável e perfeitinho, sabe? É de um ser humano lotado de falhas, que bateu cabeça, lutou contra as próprias vaidades e saiu do outro lado. Ele deixou claro que olhar no espelho e assumir a nossa própria incompletude não é fraqueza não. Na verdade, é o primeiríssimo degrau rumo à sabedoria de verdade. Para a gente fechar a nossa análise de hoje, eu queria deixar um pensamento solto no ar para vocês. Se o mal não é um monstro gigante lá fora, mas só a simples ausência do bem, quais áreas da nossa rotina superacelerada hoje estão sendo deixadas na penumbra? O que nas nossas escolhas diárias a gente tem deixado de iluminar? A jornada desse cara genial é um convite para a gente não se acomodar e buscar acender a nossa própria luz, todos os dias. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!